Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Sagrados Mistérios. Hoje vamos explorar um tema fascinante e controverso: o diabo. Quem é essa figura? Quais são suas origens nas Escrituras? E qual seu papel na formação do homem? Vamos descobrir juntos tudo sobre esse personagem que representa o verdadeiro mal descrito em Revelações, o grande dragão. Nas escrituras hebraicas, a palavra Satanás significa adversário ou acusador. Não é um nome próprio, mas um título que designa alguém que se opõe ou acusa. No livro de Jó, Satanás aparece como um acusador diante de Deus, testando a fé de Jó. Mas de acordo com os rabinos que estudam o Talmud, a Bíblia hebraica, Satanás é o adversário do homem, e não de Deus, já que Deus é o ser supremo. Não há ninguém para o desafiar. Portanto, fica claro que Satanás é o acusador da humanidade. Seu papel é impedir que o homem encontre conciliação com Deus. Já outro nome mencionado na Bíblia que é relacionado à figura do diabo é o título Lúcifer. A palavra Lúcifer vem da tradução latina da Bíblia, especificamente do livro de Isaías capítulo 14 versículo 12. Em hebraico, a expressão Elel Ben Shachar é usada, que significa estrela da manhã, filho da alvorada. Este trecho originalmente referia-se ao rei da Babilônia, mas foi interpretado como uma referência à queda de um ser celestial. Algo que é preciso esclarecer, que os governantes das civilizações antigas eram tratados como deuses. Esse fato fica explícito se estudarmos profundamente como eram chamados os antigos reis da Mesopotâmia, sempre relacionados a divindades e astros celestes. A exemplo de Gilgamesh, o rei-deus da Suméria que era retratado como gigante, filho dos Anunnakis, ou os antigos faraós do Egito, que eram chamados de filhos do Sol, Deus Ra. E assim, a palavra Lúcifer se refere à estrela da manhã, conhecido como estrela d'alva, ou estrela da alvorada, por ser a única estrela a brilhar ao nascer do Sol, e que na verdade se trata do planeta Vênus. Em que os antigos babilônicos homenageavam seus reis com esse título, o portador da luz. Então fica claro que a palavra estrela da manhã não é o nome do diabo, mas ficou relacionado a ele, devido à interpretação errônea do livro de Isaías, algo que podemos falar em outro conteúdo. A queda do querubim mais poderoso e belo. Em Ezequiel 28, encontramos uma descrição de um querubim perfeito em beleza e sabedoria, que foi expulso do Monte Santo de Deus devido ao seu orgulho. Muitos estudiosos cristãos veem essa passagem como uma alusão à queda de Lúcifer, o querubim que se rebelou contra Deus. Mas se lermos com atenção, vemos que Ezequiel se refere ao rei de Tiro, e assim como Isaías fez com o rei da Babilônia, o texto refere ao governante como se ele fosse um ser celestial. Talvez a ideia de representar esses títulos a esses antigos governantes possa ser que realmente se refira à queda do grande dragão, revelado em Apocalipse 12. O que nos leva a entender que o diabo, na verdade, pertencia a uma hierarquia superior de anjo, e que estava do lado de Deus, por isso era ungido, tornando seu título nos céus ainda mais destacado. Assim podemos considerar que ele estava ao lado de Deus durante a criação do homem, e com certeza presente no Jardim do Éden. Seria então o diabo a serpente? No livro do Gênesis, a serpente que tenta Eva no Jardim do Éden é tradicionalmente associada a Satanás, embora o texto não faça essa ligação direta. Mas a função da serpente é ambígua. Ao dar o fruto do conhecimento à humanidade, ela torna Adão e Eva mortais. O que retrata o mesmo papel de Satanás, impedir que o homem se conecte com seu lado divino através do pecado da carne. Fica muito explícito esse detalhe. E o que realmente faz com que Satanás e a serpente tenham ainda mais em comum é que são símbolos da tentação e do engano, do conhecimento do bem e do mal, e o fim da inocência humana.
Se Adão e Eva eram seres de grande pureza e assim próximos a Deus, com a intervenção do diabo, homem e mulher foram rebaixados do plano espiritual, mas ainda assim, possuem potencial para se elevarem de novo e terem a comunhão com o sagrado divino, e talvez esse seja o maior medo da serpente, ou Satanás. Curioso que estudos cabalísticos revelam que cada letra do alfabeto hebraico possui um valor numérico, e tanto a palavra serpente quanto Messias possuem um valor numérico de 358, isso pode significar que Satanás é o Messias, o que deu conhecimento ao homem. Não se engane, pois no Novo Testamento, especialmente em Apocalipse, o diabo é frequentemente associado ao Anticristo, uma figura que personifica a oposição final a Cristo, o falso Messias que enganará toda a humanidade. Então, se esse é o propósito do inimigo, qual seria o seu verdadeiro nome? Em algumas tradições não canônicas, o nome Samael é atribuído a essa figura. Samael é visto como um anjo da morte ou uma entidade adversária, o querubim mais poderoso de Deus que o traiu, e assim foi expulso dos céus. O nome Samael significa veneno de Deus ou cegueira de Deus, indicando seu papel ambíguo e muitas vezes malévolo. Há lendas que dizem que Satanás, ou Samael, ocupava um lugar de honra ao lado esquerdo de Deus antes de sua queda. Após sua rebelião, ele é banido para o inferno, onde se torna o líder de um exército de anjos caídos. De acordo com Apocalipse capítulo 12 versículo 4, 1/3 dos anjos foi arrastado pela cauda do dragão, simbolizando aqueles que seguiram Lúcifer em sua rebelião. Porém, olhando as escrituras com mais detalhes, vemos que Satanás e seus seguidores estão nesse mundo em que vivemos. Textos apócrifos sugerem que eles estão no terceiro céu. Se formos fazer uma comparação, seria a atmosfera do planeta. Talvez por isso os demônios estão relacionados com o ar. Então, vimos como o diabo é uma figura complexa com múltiplas representações nas escrituras e tradições. De adversário e acusador à estrela caída, de querubim belo a regente do inferno, sua história é uma das mais intrigantes e debatidas. Sempre é bom se aprofundar nos textos bíblicos e tenta conhecer o inimigo, para que não possamos ser enganados por ele. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seus comentários abaixo sobre o que você acha do diabo e suas interpretações. Até a próxima!